E aí, gente, estamos aqui na nossa terceira aula e, claro, para não perder a tradição, para quem não me conhece, eu sou a Leila Malvese Bueno, eu sou arquiteta, cenógrafa. Se você já está me conhecendo, eu estou repetindo mais uma vez mesmo, que pode ter gente nova chegando aqui. Eu sou também a diretora comercial no Grupo Bueno e curadora de conteúdo aqui na Arxice. E eu sou Ricardo Bueno, arquiteto, cenógrafo, por natureza, vamos falar assim, e sou o diretor de criação na Bueno Arquitetura Cenográfica. E aqui na Arxice também sou um dos curadores. Muito bem, e a gente espera do fundo do nosso coração que vocês já estejam bem íntimos com a gente, viu, gente? Está se apresentando de proforma, mas eu espero que vocês já estejam sabendo quem nós somos, porque nós já tivemos 2 aulas, essa é a nossa terceira aula. Se você não assistiu alguma das aulas, se você perdeu, vai lá, assiste, fica aqui com a gente, depois você vai lá, assiste, porque ela vai ficar por pouco tempo no ar. Acredito que há uma série de traços que estão necessariamente presentes numa obra de arte, que se não bastam para defini-la, bastam pelo menos para distingui-la de todo o mais. A melhor coisa que acontece quando algo termina é que algo recomeça. E aí nós queremos, de fato, conforme prometido, trazer para vocês nessa aula o mundo real. É a mão na massa, né, Bu? É como as coisas acontecem. E não dá para a gente falar, gente, de mundo real sem contextualizar um pouco da nossa história rapidamente com esse mundo do compartilhamento. A gente sempre teve um perfil muito de compartilhar. No nosso DNA sempre teve um desejo da gente fomentar as pessoas envolvidas no nosso dia a dia para serem sempre melhores. Começando por nós, a gente não para de estudar, a gente não para de buscar conhecimento, buscar conteúdo. E claro, como 30 anos de história não é pouca coisa, a gente tem noção do quanto todo esse nosso processo na empresa trouxe a gente para lugares muitas vezes até inesperados, né? Nesse dia a dia nosso de buscar
conhecimento, a nossa equipe sempre teve muito envolvimento e a gente meio que foi contaminando os lugares que a gente percorria, porque as pessoas tinham essa curiosidade de saber como que a nossa equipe tinha alguns processos, alguns comportamentos, e sempre teve essa curiosidade. E a gente começou, inclusive, contaminar essas pessoas à nossa volta. Ah, posso ir junto fazer esse curso que vocês estão fazendo? Ah, posso junto falar um pouquinho da minha empresa? Posso ir lá fazer uma apresentação? É muito legal que a gente sempre foi muito incomodado, né, Bueno, nesse sentido de buscar conhecimento, de transmitir o nosso conhecimento. Então, a gente fala que a gente é um desenvolvedor constante, né, Bueno? E uma grande ideia, né, que nós tivemos na época, em 2017, 2017. a gente pensou, por que não a gente trazer essas pessoas que são tão curiosas, né, e querem saber tanto, né, da nossa área, do que nós fazemos, né, como que é essa arquitetura, né, de projetos, tudo. A gente falou, meu, por que que a gente não traz elas para dentro da empresa, monta-se um grupo, né, e convida as pessoas para virem para dentro da empresa. E daí teve a ideia de chamar Open House. Open House. Nós abrimos as portas da empresa para estudantes de arquitetura, recém-formados em arquitetura, e principalmente quem tinha aí essa curiosidade de saber o que que a gente tanto fazia, né, Bu? Daí, a primeira experiência, né, fizemos esse convite. Eu acho, se eu não me engano, acho que na primeira, acho que veio em torno de umas 12 pessoas, mais ou menos. Vieram pessoas de fora de São Paulo, se inscreveram. Todos os estados, praticamente, né? Nós Vieram. fizemos, acho que 4 edições, né, Bueno? Exatamente. As pessoas passavam o dia com a gente dentro da empresa, a gente mostrava todo o processo, mostrava todas as etapas de cada processo e principalmente a gente foi envolvendo a nossa equipe, cada um era responsável num setor de apresentar para esses convidados como que o processo acontecia. E claro que sempre ficava com aquela sensação de quero mais, porque um dia não é suficiente, de fato, para a gente conseguir fazer e demonstrar tudo que a gente realmente consegue produzir dentro da empresa. Mas muito por conta disso, nasceu a Bueno Ensina. 2020, em plena pandemia, não dava para fazer open house, não dava para fazer eventos, vocês sabem bem o que aconteceu com o nosso setor nesse período, e a gente teve a brilhante ideia de levar isso para o online. Poxa, se a gente já faz todo esse processo de evolução humana ou evolução profissional, já estávamos totalmente abertos, né, gente? Guarda baixa, porque não é tão simples assim quando você resolve compartilhar aquilo que você sabe, né? Mas só tem um adendo um pouco mais pessoal e íntimo, para quem não conhece tão bem a gente. Nós somos casados, eu e o Bueno. Nós estamos juntos nessa jornada profissional há 30 anos, com certeza, porque lá atrás, quando o Bueno começou, que a gente já contou essa história na outra aula, a gente já namorava. Então, a gente tem essa sinergia de compartilhar a nossa vida pessoal e compartilhar também a nossa vida profissional. Mas nós não temos filhos, gente. Pois é, só temos filhos de 4 patas e a gente ficou ali sempre nessa sensação, tá, e quando a gente não estiver mais aqui? Tudo isso morre, tudo isso acaba, uma história tão linda, que a gente faz coisas tão lindas, aliás, a gente faz coisa bonita mesmo, então se você não segue a gente lá nas redes sociais, trata de seguir a Bueno Arquitetura Cenográfica, a Arquice, lá no YouTube também nosso canal, porque a gente realmente faz entregas bem importantes e significativas para um setor e a gente teve o desejo de deixar esse legado. Então foi uma junção de tudo isso. Foi o desejo de compartilhar, com o desejo de deixar um legado, nasceu a Bueno Ensina. Eu acho que eu falei pra caramba, mas é isso. A Bueno Ensina nasceu muito a partir daí, né? 30 anos, tá bom. E claro que a gente está falando de propósito, a gente tem esse propósito de multiplicar conhecimento, mas a nossa equipe sente, sabe que grande parte desse propósito de vida que a gente tem é para poder pensar muito na evolução de cada um que está do nosso lado, né? Então, onde tem propósito, tem muita verdade, e é por isso que nós estamos aqui agora compartilhando com vocês todas essas nossas ideias que não nasceram agora, que já vem aí de uma história bem fundamentada de compartilhamento. E com certeza, quando a gente fala de vida real, de mão na massa, de mundo real,
não tem outra forma de falar que não sejam as pessoas envolvidas, né? Quando a gente fala de mundo real, nós estamos falando de um ecossistema, que a gente já falou desse ecossistema, mas são as pessoas nos lugares certos, dando aquilo que elas têm de melhor. Só que como a gente encontra tudo isso? Então, nós começamos elaborar alguns caminhos e vocês sabem, eu acho que uma informação também é quase que um ensinamento de vida, que a gente sabendo onde a gente quer chegar tem que dar o primeiro passo. A gente não imaginava tudo que ia se transformar esse grande legado que a gente desejou. Ele começou com uma coisa simples e no fim a gente entendeu que a gente está montando um grande ecossistema, principalmente falando de profissionais, de pessoas genuinamente interessadas profissionalmente num lugar de trocas. E aí nasceu agora com a Arcsy, inclusive a Arcsy nasceu recentemente, porque lá na pandemia nasceu a Bueno Ensina, e de novo, para quem não acompanhou essa nossa grande virada, no dia 1º de outubro de 2024, a Bueno Ensina foi-se embora descansar e nasceu a Arcsy. E a Arcsy, acima de tudo, nasceu como uma plataforma de encontro de conteúdos. E é sobre isso exatamente que a gente está aqui hoje falando e demonstrando que é o ponto de encontro de profissionais e o ponto de encontro de um ecossistema, um ecossistema que a gente também traduz como uma grande comunidade, né? A Bueno Ensina virou Arcsy e a Arcsy vai muito além do que cursos e treinamentos. Ela é principalmente o ponto de encontro desses profissionais que pretendem estar nesse setor, mas não sabem por onde começar e aonde encontrar de fato subsídio suficiente para poder fincar o pé num setor, porque é muito fácil a gente talvez ficar mostrando para vocês tudo que a gente faz. Quando a gente mostra, as coisas ficam muito minimizadas, porque 30 anos em 3 aulas é muito difícil a gente trazer, mas quando a gente oferece para vocês uma plataforma de conteúdo, mas acima de tudo uma plataforma onde a comunidade vai poder ter trocas importantes e fundamentais para você poder atuar no setor, aí sim a coisa fica tangibilizada. A gente não estava entendendo como que a gente ia materializar tudo isso, como a gente materializaria um ecossistema e uma comunidade. Então nasceu a plataforma da Arcsy, mas isso é um assunto para daqui a pouco. A gente vai detalhar mais sobre a nossa plataforma. Agora a gente quer realmente colocar para vocês um exemplo da vida real. A gente quer trazer para vocês muito o que é a nossa entrega e a gente vai começar aqui a apresentar um exemplo de um evento muito recente, de um projeto de arquitetura cenográfica muito recente que a gente vai compartilhar com vocês. Bom, nada melhor do que um exemplo para mostrar para vocês na vida real como que é desafiador um projeto que é a 3ª edição e a gente precisa sempre estar inovando nele. E eu acho que é uma forma bem didática de trazer como a arquitetura cenográfica ela se comporta nesse andamento do projeto, né? Nesse desenvolvimento de você poder ser desafiado no 3º ano consecutivo a trazer a mesma temática dentro do mesmo projeto, mas com uma inovação e uma inspiração para que ele seja muito sutil, né, na sua entrega, mas sempre havendo uma inovação. E como que isso acontece no nosso dia a dia? Eu acho que esse é um bom exemplo para a gente explanar, né, Lê? Deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês. Quem que é o cliente? Vamos começar do começo, a gente vai mostrar para vocês toda a trajetória, mas deixa eu contextualizar quem que é o cliente. A gente está falando de BWP, esse evento se chama Brasil Wind Power, é realmente um encontro, é o maior evento de energia eólica da América Latina. E há 15 anos vem demonstrando o seu grande potencial para network e para disseminação de conhecimento no setor eólico.
Em 2024, a edição de 15 anos apresentou um novo formato de acesso que permitiu aos congressistas aproveitarem ao máximo o conteúdo de 3 palcos simultâneos, além de mais de 150 marcas expositoras. Então, olha que interessante, gente, aqui começa o nosso grande desafio e vocês vão entender porque a gente trouxe algumas referências. Para cada dia existia uma temática diferente, então esses 3 palcos foi a nossa responsabilidade, nos foi doado para que a gente fizesse a solução. Então eles saíram divulgando isso como a edição traz essa inovação e a gente precisava pensar no mesmo palco, e vocês vão entender daqui a pouco, que no dia 1 ia ter uma temática específica de política, por exemplo, gestão pública, transição energética. No segundo dia muda completamente. Eles falam para um outro público, infraestrutura e negócios ambientais e negócios a favor da economia verde. E a terceira temática, licença social e aspectos socioeconômicos dos projetos. O que isso tem a ver com a arquitetura cenográfica? Tudo a ver, e vocês vão entender aqui, porque a gente vai começar a mostrar algumas imagens para vocês. E aí a gente vai contextualizando todas as etapas da arquitetura cenográfica para vocês entenderem até onde a nossa responsabilidade chega enquanto pensadores projetuais. Vamos colocar aqui as imagens na tela. Começando aqui com uma imagem bem conceitual, para vocês começarem a entender parte do briefing. E aí a gente vai fazer aqui com vocês quase que uma investigação, aproveitando que o arquiteto criativo, responsável pela conceituação de tudo isso, está aqui do nosso lado. Então vamos transformar essa nossa mão na massa num bate-papo bem detalhado para ver se a gente consegue levar para vocês a absorção plena do que significa um desafio como esse. Vamos lá falar um pouquinho do briefing, e essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é parte das imagens do projeto 3D, ainda não é o projeto final, calma, tem muita coisa aí pela frente, mas o desafio desse projeto, né, Bueno, que a gente estava aqui tentando inclusive trazer como narrativa o olhar do cliente para vocês entenderem. E o desafio do projeto sempre é levar o conteúdo para as pessoas que vão estar ali naquele momento, e vocês já viram que teve 3 temáticas distintas. Nós tínhamos como desafio, e vocês percebam aí, um palco que fosse 360. Ele teria as temáticas no mesmo palco e teria momentos onde esse palco também estaria com uma única temática, que era principalmente a cerimônia de abertura desse evento. Mas aí a gente tinha algumas coisas acontecendo de logística para o evento, mas ao mesmo tempo uma técnica que traz o desafio para o pensamento projetual. A gente tinha que trazer, lembrando, a inovação, depois de ser a 3ª edição, igual o Bueno falou, a gente teria que trazer o elemento que não poderia ficar sem, que é essa grande turbina eólica que vocês estão vendo, porque o Bueno inventou isso lá em 2022 e agora na 3ª edição a cliente não abre mais mão disso. Ela fala que a nossa turbina eólica tem que existir. E eu quero aproveitar agora que está contextualizado e pedir para o Bueno explicar para a gente como que você começa um projeto desse e quais foram os maiores desafios, Bueno, para essa edição. Bom, primeiro, partindo do conceito, né, que essa grande turbina que foi criada desde o início, então esse desejo de querer uma plenária central. Então, os pontos de atenção foram realmente, né, primeiro, a distribuição, e pensando assim, talvez a hélice esse ano aqui, ela cresceu, né, a dimensão dela, né, eu acho que a gente vai falar isso em breve, daqui a pouco, mas assim, ela teve uma inovação no design e ela cresceu para que, olhando em planta, ela tivesse as dimensões da plenária, para que todos, né, pudessem ficar embaixo, né, do contexto, vamos falar assim. Daqui a pouco eu vou abrir a planta mais então, pra frente. o pensamento foi o primeiro, né, olhando em planta, percebendo, né, que o desafio realmente são como fixar os pontos aéreos
nessa peça. Depois que a gente venceu esse desafio da primeira posição dos pontos aéreos, daí a gente veio pensando no palco e pensando na formatação das cadeiras em volta, porque tinha um número, né, de convidados para que realmente fosse alocado tudo, tem toda a parte técnica. Mas começou-se olhando pelo teto. Foi a primeira coisa que veio na cabeça, né, para vencer esse desafio. Legal, porque a gente sabe da concentração de carga que tem aí, mas que a gente vai ver aqui daqui a pouco na parte mais técnica. Nós conseguimos suprir essa necessidade de ter a quantidade de pessoas sentadas. Sim. Esse foi um outro desafio também, que no percurso, depois do projeto todo aprovado, eles entenderam que precisaria redimensionar o tamanho do palco, porque eles iam ter uma quantidade de convidados que não estava na programação deles, principalmente nessa cerimônia de abertura, em ano político, vocês imaginam, né? Bombou esse palco aí na abertura. Então a gente fez alguns estudos, essa ilustração que está aqui foi justamente para mostrar quantas cadeiras qual a capacidade de cadeiras poderiam ter no palco, e ainda bem que a gente conseguiu suprir, não precisou mudar todo o palco, vocês percebem que todas as cadeiras estão alinhadas para uma única face de plenária, que é onde ia acontecer essa cerimônia de abertura, e não precisamos mexer no tamanho, na dimensão do palco, porque ela supriu a necessidade que apareceu no meio do percurso, né? E outros detalhes, né, um pouquinho mais técnico, seria assim, qual o campo de visão, né, desses convidados, que aí começa a entrar numa parte muito técnica, que daí a gente tem que dividir, eu acho que o projeto começa assim, a gente tem que dividir assuntos, né, que são os assuntos principais sempre de um projeto. Então, pensando primeiro nas telas, né, que ainda precisou ser telas de projeção, né, Bueno? Porque devido ao peso, poderia ser painéis de LED, mas não comportaria o peso, né, ainda numa dimensão dessa, os painéis de LED. Então, continuou sendo projeções, daí precisaria verificar qual o formato, né, o tamanho dessa projeção e em relação aonde o convidado ficaria a primeira fileira dos convidados. Então essa já é uma relação muito importante que a gente precisa tomar cuidado. E depois os outros desafios, né, a altura do palco, que esse ano a gente pôde diminuir um pouco a altura do palco, porque a plenária, né, ficou um pouco mais confinada, mais próximo, né, os convidados. E também a altura que a tela poderia ter no mínimo, né, de 2 metros, para que o palestrante pudesse transitar de um lado para o outro também por baixo. Então, parece simples, mas a gente já começa a decifrar, primeiro, sem ser a beleza do projeto, a parte técnica, para começar a vencer passo a passo, step a step, para que a gente possa ir verificando se consegue encaixar primeiro a parte técnica. E tem outras partes técnicas que a gente vai conversar daqui a pouco. Legal. Tem como um desafio também conceitual, que eu acho importante, que eu faço a conexão do briefing do cliente com o outro desafio, é que vocês vão ver quando a gente apresentar a planta, que nessa edição, essa área ela tomou uma importância ainda maior do que nas outras edições. Então, toda essa área distribuída de congresso, porque esse evento ele nasceu muito fortemente como congresso, para depois virar esse salão de negócios no entorno, ele precisaria ser também um ponto de destaque. Praticamente, como essa PA foi tomando uma importância também muito grande no decorrer das edições, o cliente queria que se tornasse um ícone. Então, a gente teve muito essa importância de trazer essa PA como um ícone visual para qualquer lugar que as pessoas estiverem espalhadas no salão de negócios, ela saberia identificar ali e ter parte da experiência também através dessa peça, né, Bu? Então, aproveitando essa fala, né, sobre esse assunto, que são pilares diferentes de assuntos, mas quando nós, como arquitetos, nós estamos pensando sempre 360, né? Nada sai mais de uma esfera geral. Tudo é compactado dentro de um pensamento único. Então, vamos lá. Essa PA, ela virou um ícone do evento. Assim sendo, né? Qual a energia que a gente precisa passar para vocês verem em uma das falas da Leila também, o que é arquitetura cenográfica, quando a gente deixa
quando o cliente vai chamar a empresa para fazer um projeto desse, ele já sabe que ele vai deixar de ser, o projeto vai deixar de ser uma despesa, e aonde que a gente ganha força, porque a gente leva uma solução para o cliente, aonde ele deixa de ser despesa e começa a ser receita. Esse é um bom exemplo. A Pá, esse ano é a protagonista, né, do projeto como inteiro. Ela foi colocada, obviamente, né, calculada para ser bem o centro da feira inteira. E isso, o que significa isso? Deu energia para todos, né, para todas as empresas que estavam em volta. Deu conexão para todos. Antigamente, o projeto levava essa mesma arena em um canto do evento. Só que daí quem era privilegiado era quem fazia divisa. Agora, esse ano, a gente trouxe a Pá para o centro do projeto. Ela deu energia para todas as empresas que estavam em volta. Então, ela foi a protagonista desse tipo de projeto. Então, ela é muita responsabilidade nesse ponto do que ela virou, né? Perfeito. E aí a gente está aqui também enaltecendo o quanto a gente tem um poder sobre essa decisão junto com o cliente de fazer com que ele possa oferecer isso como um diferencial. Uma das coisas importantes no briefing e que a gente também já determina como uma norma dentro da Bueno é quando a gente recebe o briefing, a gente já tem a determinação da verba. Nós temos isso como um processo dentro da Bueno, inclusive, só para também ilustrar para vocês, não tem nenhum projeto que entra na Bueno que não passe na nossa matriz do equilíbrio. A matriz do equilíbrio, a gente até ensina isso no nosso outro curso, nosso curso do traço ao espaço, que é a gente fazer, de fato, a absorção de todas as informações para saber se a gente começa esse projeto, se a gente fala assim, se a gente põe ele para dentro de casa ou não. A matriz do equilíbrio, essencialmente, é um estudo da verba que o cliente tem, então o cliente tem que falar para a gente quanto ele tem de verba para esse projeto. A gente faz na matriz o estudo da verba versus quanto vai ser de tributação, quanto vai ser de saída mínima da Bueno, e isso é muito detalhado no nosso outro curso, porque é importante a gente ensinar e mostrar como a gente faz, isso é uma das perguntas que mais chegam para a gente. A gente tem que ter uma rentabilidade mínima para qualquer projeto. Existe um valor, uma margem de contribuição que um projeto tem que contribuir para toda a empresa. E a gente põe esse mínimo para tirar todas essas outras áreas que são importantes, que é a tributação, entender quanto de fato vai ter de logística, quanto a gente vai precisar de transporte, quanto a gente vai precisar de toda a parte da logística e quanto de fato sobra para fazer toda a cenografia. Porque às vezes o cliente fala que tem X, quando você demonstra para ele tudo que precisa sair dali, porque afinal nossa empresa também tem que ter ganho, a gente fala, olha, na verdade você tem meio X. Só que aí o desafio para a criação é muito grande, porque quando chega para a criação, é porque a gente já aceitou pôr para dentro de casa. Então a gente tem que mostrar para o cliente duas coisas importantes, a viabilidade do que ele tem e de repente fazer com que ele disponibilize mais verba, porque a gente quando mostra um projeto desse, a gente fala para ele, venda esse projeto, né? Mostre para o seu patrocinador que ele pode estar com a assinatura dele aqui nesse telão, que ele pode falar que essa usina eólica dentro de um pavilhão é patrocinado por ele. E é impressionante como aí foi uma segunda grande conquista em termos de desafio com os nossos clientes, quando a gente mostrou para eles, e a gente já falou disso nas outras aulas, que passa a ser não uma despesa, mas a gente é também ali uma receita que possa ser gerada para o nosso cliente. Então, de um modo geral, a gente está falando de briefing e de conceituação, que vocês consigam entender toda essa etapa na parte conceitual, mas também de atender as necessidades do cliente, e vocês viram aqui o que foi o projeto 3D que a gente apresentou para o cliente. Agora a gente quer se aprofundar um pouquinho mais, mostrando as etapas anteriores a essa daqui, que foi o que a gente apresentou para o cliente. Vamos começar pela planta, tecnicamente, para vocês terem uma visão do todo. Aqui a gente já está mostrando para vocês a implantação, aonde de fato estão localizadas
as áreas que a gente tinha intervenção, hoje nós estamos falando especificamente dessa área aqui. Aliás, essa é uma prancha, né, Bu, que a gente leva para a hora da montagem, para o momento da montagem. Essa prancha é compartilhada com o cliente, mas principalmente para toda a equipe ter a noção total de tudo que vai ser feito no local. Então, olha a importância desse espaço, dessa arena, em relação a todo o salão de negócios dos expositores em volta, igual o Bruno estava explicando, que isso daqui virou para o cliente o ícone e todo o negócio em volta, todos eram privilegiados, não tinha privilégios exclusivos para nenhum expositor. Então, a gente, falando um pouco da parte técnica, quando a gente está fazendo essa otimização de todos os processos, principalmente quando a gente tem mais de um espaço, né? Nós estamos sempre pensando o quanto a gente pode viabilizar a nossa montagem, claro, todos os materiais, mas principalmente a nossa montagem, porque aqui a gente tem um desafio bem grande, eu acho que um dos maiores desafios técnicos, e falando um pouco da parte técnica, que o atributo técnico é um dos atributos que a gente elencou como importantes e determinantes na arquitetura cenográfica. A parte técnica mais importante aqui eram as cargas, né, Bueno? Sim. Então, aqui na planta, você quer falar mais alguma coisa ou posso ir direto para o aéreo? Pode passar. Deixa eu fazer uma troca de imagem, que a gente trouxe para vocês uma visão também do que é essa área vista mais de perto, como que a gente faz essa distribuição dos praticáveis. Os palcos precisariam aqui algumas áreas de reforço, porque eles tinham umas conjunções que o nosso praticável não comporta, então a gente vem com marcenaria e complementa, fazemos o fechamento de house mix, mas isso é só para vocês terem uma noção de todas as nossas intervenções e como que a gente apresenta. Aqui, eu quero que o Bueno discorra um pouco, é como a gente faz a distribuição da carga em todo o teto do local. Esse é o desafio, que é compatibilizar todas as normas do espaço, do local, com esse desejo projetual que o Bueno falou, né? Sim. Então, o próximo passo é essa distribuição aérea, né, e espacial que nós temos, já como referência o teto do pavilhão, que é essa malha que é apresentada para nós. Então, foi o comportamento da pá como um todo, a gente distribuiu ela, a gente verificou qual era o perímetro, né, que nós tínhamos para trabalhar, e nós distribuímos ela de uma forma uniforme, vamos falar assim, mas sempre pensando o eixo principal, né, partindo para cada uma das extremidades, sempre buscando os pontos aéreos, porque a malha do teto, ali do pavilhão, ela é de 3 em 3 metros, e nós temos um ponto de fixação, um em cada extremidade e um no centro de cada linha da malha. Então, a cada 1,5 metro praticamente, nós temos um ponto de referência. Porém, quando a pá ela anda na diagonal, a gente precisa, assim, exatamente, a gente precisa verificar, já ficar de olho sempre a maior parte de pontos que a gente está buscando na malha. E daí depois a gente chega nessa conclusão, que é uma primeira informação. Partindo disso, a gente vai verificar daí qual é o comportamento da pá e qual a primeira linha de estrutura, quais são os equipamentos que nós estamos utilizando para verificar o peso específico de cada. Vamos supor, tem o peso da talha, tem cada ponto aéreo desse, ele representa 50 quilos no pavilhão, e daí em um ponto aéreo nós temos, né, o peso da cinta e um peso da talha, em qual ponto tem uma talha. E depois já começa a distribuição dos pesos, né, das estruturas, do MDF, tudo pertinente a cada posição. Então eu acredito assim, vai acontecer essa conta, né? Esse projeto como um todo, ele tinha em torno de 2 toneladas, praticamente, 2 toneladas e pouco, para a gente distribuir nos pontos principais, tá bom? Mas olhando assim... É um jeito de ilustrar bem bacana, É um né? jeito de ilustrar, porém a gente ensina,
né, como faz esse cálculo, como faz essa distribuição. A gente vai entrar em uma outra página Deixa eu que trazer dá, aqui. para a gente ter um zoom um pouquinho. Aí, Nesse. esse aí, exatamente. Essa foi uma forma, para ter uma ideia, para a gente buscar os pontos, né, desse aro circular e dos telões. A gente precisou fazer uma Esse daqui, estrutura, né, Bu? exatamente, essa estrutura complementar, porque ela não tem nada a ver, a estética dela, vocês vão perceber, com o layout da pá. Porém, qual foi a ideia e o conceito, né, a técnica? A gente buscou através desses pontos de estrutura, os pontos básicos que a gente precisaria alçar na linha de baixo. Então essa aí é uma estrutura complementar, né? Então ela é entre o teto e a cenografia nossa. A gente colou essa estrutura no teto para a gente poder ter uma liberdade de pontos onde as cargas estão distribuídas nessa estrutura. E assim a gente consegue então perceber que essa parametrização do local influencia diretamente na criação do projeto, né? Exatamente. Você começa por aí sua criação, Bueno? A criação, como que esse é um desafio, que é um desafio espacial, porque o projeto inteiro está flutuando, então, obviamente, que a gente precisa começar esse tipo de projeto. Cada projeto começa de um lado, cada projeto tem a sua vida própria e o seu início. O desafio é, não como o palestrante tinha a necessidade de andar a plenária 360 e ir de um lado para o outro, a gente falou, não podemos ter pés atrapalhando. Então, deixa eu mostrar aquela planta de palco de novo, porque é uma necessidade projetual. dá para entender bem o que você está falando aqui, só para a gente ilustrar para todo mundo que está aqui vendo. Apesar de ter uma intervenção aérea aqui em cima, gente, o palco estava livre para andar de fora, poder se movimentar em volta, porque aqui a gente tinha as nossas instalações, mas ele todo era interligado, né? Isso, porque tem hora que a plenária era 360 para todos, o uso dela, e hora era um terço, fragmentada. Então, ora 3 palestrantes, ora um palestrante. Então, pensando nisso tudo, obviamente, o desafio, né? Sempre o arquiteto tem o seu desafio próprio. Nesse caso, né, o desafio, vamos tirar todos os pés para impressionar, né, toda essa peça aérea flutuando lá em cima, que esse é um desafio, né? Esse detalhamento aqui mostra exatamente para vocês tudo que estava pendurado. Tudo que estava pendurado. Tem mais detalhes pendurados que nós vamos... esse já é o detalhamento. Vê que legal. Tá bem esquemático aqui, a gente trouxe essa imagem para o pessoal ver. Essa, então, é a outra imagem. A gente pensando, tem a estrutura, né, que é a estrutura parcial, que é essa de cima, onde a gente buscou os pontos secundários. Aqui está escrito estrutura face simples, fixada na estrutura do pavilhão com cintas. Nessa estrutura saíram 4 talhas que usaremos para subir a tela de projeção. Está bem detalhado também. Bem detalhado, porque esse é o tipo de detalhamento que o pavilhão exige dos arquitetos, né? Como que é uma instalação complexa dessa, dividindo por peso de ponto. Cada ponto tem que a gente explicar o que está acontecendo, como está dividido, como está fatiado e qual ponto do teto busca qual parte da peça. E o tipo de estrutura que está aqui. E o tipo de estrutura. Por exemplo, aqui está estrutura L15 para grampear as tiras de tecido fixado na estrutura de face simples. Isso. Então, aí é o resumo, né? É uma explicação técnica, visual. Está encapsulado aqui, aí né? É uma explicação visual com informações que a gente passa pro pavilhão e depois tem cada ponto desse é detalhado nas outras pranchas com a especificação de peso. Perfeito. E como é fixado com qual material, se é um cabo de aço, se é uma cinta. Mas aí é se aprofundando mais, porque a gente inclusive tem documentações, a gente vai falar um pouco disso aqui, que são as documentações que o próprio espaço do evento exige e a gente tem que ali se responsabilizar. Mas aqui a gente vê nitidamente o quanto o desenho técnico, de fato, é uma linguagem universal e que demonstra todo esse pensamento projetual
do arquiteto e chega a todos os envolvidos, né? Exatamente. Então, assim, o que nós vamos poder fazer juntos futuramente? Futuramente, cada projeto nasce de uma forma, cada projeto é feito em um local, tem suas necessidades, suas especificações, né, de cada projeto, seus desejos, e como vai ser o impacto. Então, a gente vai precisar todos os dias. Qual que eu acho que é o encanto da atividade nossa, né, como arquiteto e como pensador de espaço e arquitetura cenográfica. É porque todo dia a gente tem a possibilidade de criar algo novo. Eu acho que é isso que é o encanto, porque cada dia você tem que estar super inspirado, tem que estar Esse é uma uma delícia, né? Para quê? Para que a gente possa juntos criar um novo projeto. Então, esses são os desafios que a gente vai aprender juntos. Perfeito. Porque como fatiar, né? A gente até brinca, né, de uma forma diferente, o boi por bife, né? Para que a gente possa chegar ali no que é necessário, né? Uma coisa que eu quero dar ênfase também para quem assistiu às outras aulas, a gente falou muito da questão da sensação e da percepção. E uma das explicações que a gente dá mais técnica, mais cotidiana da percepção tem muito a ver com o desequilíbrio, a gente provocar um desequilíbrio. Apesar da gente estar falando toda a parte técnica, mas aproveitando muito aqui o criativo, o quanto a gente impacta as pessoas através desse desequilíbrio, porque é uma peça de 2 toneladas, ela tem uma reprodução fiel a uma pá tamanho pequeno de uma usina eólica e a pessoa realmente começa ali se perguntar, né, o que significa isso, né, como que essa pá, como eles conseguiram pôr uma usina aqui, que material é esse? Então, você consegue ali alcançar a percepção de quem está no local. Esse é um exercício, é muito complexo. Claro, a gente não tem tempo aqui, né, de ficar entrando no detalhamento, no como fazer tudo isso. A gente quer mostrar para vocês um mundo real, como a gente trabalha. Claro que depois vocês vão ter oportunidade de ter acesso a isso, à nossa plataforma. Mas, assim, eu acho que é importante a gente sempre permear aqui os atributos que a gente tanto enfatiza na arquitetura cenográfica, né, Bo? Porque, bom, Fala, se for que eu entrar vou... nessa parte, né? Eu vou Assim, eu tentar acho que tirar esse momento do convidado, né? Porque tudo nós fazemos para o convidado. Mas esse momento, quando a primeira criação que vem, é como tirar a pessoa desse, né, do plano, né? Como que a gente vai realmente impactar a pessoa. Então, parece assim, tudo é um estudo por onde nós passamos e existe um processo para isso, para que a gente possa ir desenvolvendo, né, ou ficar mais aguçado. Mas a posição que a pá, ela tem 3 lados. Você poderia escolher qualquer lado para colocar, lado A, B ou C, ou girar, colocar, como que é isso? Onde que a pessoa vai chegar? Quem é o público que vai chegar? Você entende? Então, eu acho que a arquitetura cenográfica, ela vai dando os caminhos para que você vá entendendo como que é essa construção para que a gente chegue nesse resultado. Então, você tem que, nesse momento, se colocar ali e falar, nossa, imagina eu chegando e olhando algo. Tá bom, olhando o quê? Para onde? Para o alto, para o baixo, para o lado, para cima. Então, é tudo isso que eu acho que a gente vai juntos, nós vamos juntos aprender como desenvolver isso. E daí a posição, tá? A pá, ela vista de um ângulo, ela tem uma dimensão, é uma perspectiva. Se você roda ela e vê de outro ângulo, é a mesma pá, só que provavelmente o impacto é outro. Então, é o impacto certo na hora certa que ele pisou. É a primeira sensação. Depois ele vai sentar lá embaixo, daí ele vai entender, ele vai pensar. Então é um pensamento, falando ainda de criação, percorre por onde? Percorre, tem várias coisas. Primeiro, é um pensamento que a gente pode falar que é minimalista, porque é um tema só, uma pá. Segunda coisa, a cabeça nossa, no caso, né, a minha, vou falar da minha. Primeira coisa, precisa ter um design. Então a gente está falando de design de produto, é uma coisa. Precisa ter arquitetura, porque o design
tem que impactar com algo, com um designer bonito e impactar na arquitetura. Impactando na arquitetura é o segundo passo, como a arquitetura funciona, é por onde as pessoas vão entrar, né? Terceira coisa, a engenharia, como que isso fica lá em cima. Então, tem que ser pensado. Eu já coloquei fotos enquanto você fala tudo isso. Então, essa é a visão, né? De matar a vontade de vocês, né? De ver isso pronto. Então, é o convidado chegando. E daí, como é distribuído as cargas, enfim. Tudo isso é um passo a passo que a gente tem que ir vencendo a cada vez que o projeto exige de você algo diferente, para que a gente consiga chegar num produto que agrade e ele seja compatível com todas, né, as fases, os pilares e o projeto como um todo abrange tudo para o cliente, até porque, né, nós. Bueno, ainda tem que cumprir a função, né? A gente Cumprir está a falando função. dessa funcionalidade, que é um atributo também determinante na arquitetura cenográfica, que a gente tem um momento do palco, a gente não pode pôr em risco ao que ele realmente se compromete a entregar. Então tem todo esse aparato, mas a gente não pode esquecer que ali tem que enaltecer o conteúdo. Ele foi feito para fazer com que esse conteúdo chegue às pessoas. E, inclusive, a gente sabe que ele funciona como uma vitrine para o patrocinador também. A gente prometeu isso para o cliente lá no momento do briefing. Olha, investir nisso também te coloca num outro lugar em relação às suas negociações de patrocínio. Então, a gente não pode esquecer que a funcionalidade tem que ser correspondida também para tudo que tem como a função de arena. E aí, a gente já está trazendo aqui algumas fotos, que eu acho que vale muito a pena ilustrar o que o Bueno está trazendo, que nós estamos trazendo o palestrante, o conteúdo como protagonista, mas acima de tudo, o nosso público é o grande protagonista. Não existe conteúdo e arena se a gente não tiver a plateia. E no momento que a gente traz essa relação da pá eólica, dessa grande usina, né, que a gente sabe que é uma turbina eólica, a gente traz uma referência a um elemento como esse, muito da nossa narrativa para oferecer esse projeto com essa inovação. Depois eu vou mostrar umas fotos das outras 2 edições que eu separei para mostrar para vocês. O grande diferencial desse ano foi a gente fazer essa conexão para trazer também o protagonismo para quem está ali no palco, porque a nossa grande defesa foi que todas essas tiras, todo esse elemento aqui no meio foi justamente para mostrar que estava sendo gerado conteúdo e que a gente precisava fazer com que o protagonista também se sentisse na plateia. Ele olhando, né, o convidado olhando, seria muitas vezes a energia, né, subindo, né? Perfeito, Então, sendo gerada aqui. E aí, mesmo que a gente está trazendo agora as outras fotos, é legal vocês entenderem o desafio aqui visual, como ele é muito nítido, né? Essa daqui já é a nossa intervenção de 2022. E aí percebam o tamanho dessa turbina eólica. E a diferença dela, ela estava no meio da plenária, da plateia, estava em cima da plateia, não era centro, né, Bu? Mas esse shape todo, esse design, ela tá bem maior, ela tá com um centro mais robusto. Quais foram as diferenças, Bu? A estrutura dela, ela era com diâmetro menor, né? Ela era mais robusta, vamos falar assim, o design dela, né? Comportou para dar essa impressão mesmo, né? Que ela nasceu dessa forma, tinha o centro trabalhado dela e, enfim, e a plástica dela era nesse formato, nesse pensamento, né? Tá, e aí ela, depois disso, essa foi 2022. Depois disso, eu vou mostrar para vocês a de 2023, que é essa daqui. Ela ainda continua em cima da plateia, ela tá ali no centro da área que eu nem vou chamar muito de arena, porque já não era central, né? O palco e as telas já estavam localizadas numa das superfícies, das extremidades da área. Mas a gente tá com ela ainda como uma protagonista ali de toda a área de conteúdo, né, Bu? Mudou-se, né? O material teve uma mudança, né? A gente pegou esse material metalizado, né? Que ele é mais,
Furta-cor, né? Ele era um pouco Exatamente. diferente da de 2022, né? Então teve essa diferenciação, né? Em geral, foi isso, praticamente o upgrade que a gente acabou dando e a gente mexeu um pouco na posição dela nesse ano, né? De Mas assim 22 mesmo, para 23. ela estava robusta ainda, né? Porque ela atendia a ideia era o peso de uma peça dessa lá. Então ela cumpria essa função para o convidado que chegava. Para ficar mais perto da realidade Mais ainda, perto da né? realidade, que o convidado tem noção disso, porque eles são fabricantes, né, desse material. E agora, Para 2024, a gente teve que fazer uma alteração que foi também um pouco meio que obrigatório, né? 2024, que é o projeto atual, que nós Que a gente estava acabamos mostrando de até ver, o que agora. acontece? A gente precisou, como o palco veio central, virou uma arena, ficou embaixo da peça, né? E são os mesmos pontos aéreos todos, a gente precisou montar um design novo da peça da pá, apesar que cresceu, ela ficou mais slim, né? A gente tirou esse peso e a gente precisou dividir o peso dela entre os telões que surgiu para o ano de 2024, aquela peça central onde era a energia subindo. Cada peça que entra, cada produto que entra ali Aéreo, corresponde né? ao peso que a gente tem que distribuir no teto. Então precisou ser redesenhada por inteira e daí dividir esse peso com as outras peças que entrou no mesmo lugar. Então, essa diferença foi determinante também. Eu quero Exatamente. mostrar que em 2023, mostrar essa outra arena, porque essa era onshore, a offshore, na verdade, ela era separada da arena onshore. Então, em 2023, a gente teve que fazer as duas arenas. Ainda assim, a cliente também falou que queria, de qualquer forma, dentro da viabilidade, né, de todas as viabilidades, inclusive a financeira, mas ela queria que tivesse também a turbina no palco. E aí a gente horizontalizou a turbina, duas hélices apareciam como cena no palco. Olha que legal que ficou também. Só trouxe também como curiosidade, porque ela, no fim, foi a junção. Essa arena foi a junção onshore e offshore, que é o que eles chamam, virou essa arena que vocês viram de 2024. Mas aproveitando esse histórico, essa cronologia, eu quero evidenciar agora um pouco sobre o ESG, o papel da nossa preocupação no ESG, que é um item que está tão em evidência hoje no mundo corporativo e principalmente no setor de eventos, né? Porque a gente trabalha com a efemeridade tem uma conotação muito próxima de resíduo, muito próxima de lixo e muito próxima de impactos ambientais, mas também sociais. Então é importante a gente trazer para vocês essa pauta, porque hoje ela é uma pauta que está muito evidente para a gente, principalmente na parte comercial, e é importante que vocês percebam que tudo isso que vocês viram em todas essas edições e tudo que vocês conhecerem do nosso negócio, dos nossos projetos, vocês vão perceber que se resume em estrutura de box truss, em elementos de madeira muito superficiais ou muito no detalhe e essencialmente no tecido. Normalmente a gente usa a parte de MDF. Essas turbinas que vocês presenciaram aqui, ela tem parte dos shapes, dessas formas feitas em MDF, alguns cabos de aço, mas essencialmente e estruturalmente é o box truss e o tecido. E isso faz com que a gente esteja num lugar também muito diferenciado para o nosso cliente, porque a gente está de acordo com essa pauta tão importante com esses clientes que a gente atende hoje. E isso se justifica de uma forma exemplar, como a gente não gera resíduo, porque tudo isso é acervo nosso. Então o box truss volta para a empresa, ele é modular, ele volta em forma de acervo. Todos os nossos palcos são feitos com os nossos praticáveis, que também é acervo. O nosso tecido, ele volta como acervo, ele toma forma em outras peças, em outras cenas. Se ele não é aproveitado como cenografia, a gente tem o direcionamento para algumas ONGs que fazem essencialmente roupas. Então é esse todo o nosso caminho que a gente tem, inclusive tem o nosso braço de sustentabilidade criativa, que é a Puff Puff, que também cria
e desenvolve objetos de uso pessoal ou de decoração com os nossos resíduos internos. Mas efetivamente, dentro da nossa concepção, e o Bueno tem aí um conceito que é importante, ele passa para todos da nossa equipe, é importante compartilhar com vocês, que lixo é erro de projeto, né? O Bueno sempre fala sobre isso, né, Bueno? E a gente mostra aqui para vocês e o nosso cliente que é possível sim a gente se preocupar com a logística reversa, porque quando a gente termina uma desmontagem não tem absolutamente nenhum resíduo. Tanto na montagem, né, que é importante, quanto na desmontagem, né? Quanto na desmontagem. Inclusive, esse último projeto aqui de 2024 foi um caminhão, né, Bueno? Tudo isso, essa turbina toda que vocês viram, todo esse palco, toda essa composição foi num único palco. Então, eu acho que essas imagens, deixa eu colocar a desse ano. Inclusive, todo esse projeto, e vamos retomar aqui com o de 2024, só para vocês relembrarem e terem, inclusive, agora a comparação, gente, todo esse projeto, toda essa montagem foi em um único caminhão, tanto na montagem quanto na desmontagem. Então, todo esse acervo, toda essa movimentação de material, toda essa construção, teve aí um volume de um único caminhão, tanto na ida quanto na volta. Esse é o de 2024 e eu vou aproveitar, antes de rodar aqui para vocês um vídeo de tudo isso pronto, para trazer um pouco sobre o Oceano Azul de que a gente falou tão incisivamente nas outras duas aulas, e para fechar esse case, para fechar esse mão na massa, é importante a gente mostrar para vocês que essa possibilidade de um setor que está clamando por novos profissionais é justamente por conta desse resultado que vocês viram aqui, e é um resultado também que fala de gestão. Então, quando a gente traz a gestão como um elemento determinante no negócio, tem a ver com a fidelização, que foi o que vocês acabaram de presenciar aqui e sentir. A gente vem com esse cliente já há 3 anos, a gente já está desenvolvendo o projeto da BWP para 2025, não tem jeito, né? Os pensadores projetuais estão aí o tempo todo surpreendendo, e quando a gente fala de fidelização, precisa estar mais do que nunca inovando. E a gente até fala que o maior desafio nosso são os mesmos clientes com projetos diferentes. A cada edição a gente tem que surpreender muito mais, né, Bueno? E aí essa boa gestão do projeto e ter também esses projetos, como a gente falou da matriz do equilíbrio, é o papel do gestor, que aí a gente sabe que tem outros papéis envolvidos de administração, de planejamento, de gestão, orçamentista, que tem que fazer o acompanhamento dessa verba que a gente pré-estabeleceu como base para o nosso projeto, é ser o vigilante dessa verba durante todo o processo, inclusive até o momento desse descarte, desse encaminhamento do material. Eu falei já da matriz do equilíbrio, e quando a gente fala de ESG, nós estamos enaltecendo sim a parte governamental, a parte social, a parte ambiental, mas assim, para nós, na Bueno, o social é determinante, porque você precisa ter essa saudabilidade como gestor, vigilante em todo o processo, não só de produção, mas são as relações interpessoais, as relações com todas as equipes, todo esse ecossistema que a gente tanto enaltece aqui, tem que ser bom para todo mundo. Quando a gente traz para nossas discussões de, coloca esse projeto para dentro ou não, parece amplo, de fato é amplo, mas o tempo todo é um organismo vivo, gente, é muito sistêmico. A gente está em discussão o tempo todo com todos esses parâmetros que nos coloca para entregar um resultado como esse, né, Bueno? Eu acho que todos esses parâmetros vinculados, né, que chegam para a gente, que a gente está ali o tempo todo tentando evidenciar, nesse momento é o peso, nesse momento é a carga, nesse momento é a verba do cliente, nesse momento eu preciso justificar material, nesse momento eu preciso entender se a minha equipe merece virar à noite por esse projeto ou não, quais vão ser as condições de trabalho para toda a nossa equipe. Então, esse lugar do Oceano Azul, ele tem que ser um lugar bom para todas as relações, e isso para a gente é fundamental, é onde a gente busca, e precisamos
compartilhar muito esse ponto. Não adianta a gente ter relações comerciais na qual uma das partes não vai se beneficiar de tudo isso que a gente está falando. Então, o ESG principalmente, né, Bueno? Eu acredito, assim, pensando, né, dessa forma, escutando, assim, a plataforma, né, da sim. Arx, vamos falar assim, que ela está sendo gerada, o ESG dentro de um projeto desse, né, ele está dentro e fora de casa o tempo inteiro, essas idas e vindas. Porque esse projeto, ele precisa essencialmente ter a parceria, né, com a empresa de iluminação, né, a projeção. Então a gente precisa sonorização. A gente precisa que essa equipe esteja totalmente integrada junto com o projeto, junto com a nossa equipe, né? Precisa estar sendo feita uma integração, né, entre todos, né, os colaboradores, porque no momento ali da montagem, né, tem que ter acontecido uma reunião prévia ou duas para que haja, né, essa mescla entre as equipes para que tudo funcione com os tempos e movimentos também sejam ideais. Isso faz parte também, né, do convívio, saber se as condições que foram colocadas dentro do projeto atendem à necessidade deles, quais são os pontos que ficaram destinados para eles, aonde eles vão colocar a iluminação, como vai ser colocada a iluminação, né, para que verificar se a equipe deles se tem equipamento, se está confortável a forma que vai trabalhar, se está em segurança. Então, o projeto como um todo, ele precisa ser o porto seguro de todos, né? Então, essa parte da humanização que a gente fala muito, o respeito com as equipes, isso tudo a gente traz dentro do projeto, né? Ele vai, de uma certa forma, assim, acolhendo todos. E precisa para que tenha um resultado igual esse, né? Porque o projeto é único, a entrega é única e nessa hora o cliente nosso, que é o contratante nosso, ele tem que olhar, ele tem que estar confortável, ele tem que estar descansado, né? A gente, dentro dos tempos e movimentos de sustentabilidade, pensando que não vai dobrar à noite, mas também porque o cliente tem que estar descansado para o dia seguinte. É verdade. Porque muitas empresas, às vezes, né, sem esses parâmetros que a gente vem apresentando aqui, que é o nosso planejamento, o que acontece? Acaba precisando virar uma noite inteira montando um trabalho igual esse para conseguir entregar no outro dia e, obviamente, que o cliente vira junto, né, com ele, porque o cliente precisa daquele lá, daí se sente a responsabilidade de estar junto, daí chega no dia do evento, que é a abertura da feira, muitas vezes o cliente está acabado também. Por quê? Porque preocupações, tudo. Então, o processo minimizar isso, como né, todo é minimizar a zero todas essas preocupações. É ESG. É ESG. E é todo esse ecossistema que nós estamos listando o tempo todo nessas aulas, mas vamos retomar um pouquinho aqui. Vamos jogar agora aqui, passar um vídeo, só para vocês verem pronto, a gente vai colocar um vídeo desse projeto, só para vocês sentirem esse gostinho e a gente já volta. Vamos lá.
Vocês já entenderam ao longo dessas 3 aulas o potencial da arquitetura cenográfica? Então, nós queremos te convidar agora para fazer parte desse movimento. Movimento esse que é início de algo muito grandioso e a gente quer você aqui com a gente. Não é simplesmente mais um curso, gente, pois nós entendemos que o nosso ponto de partida deve ser exatamente a comunidade. Criamos uma plataforma de conteúdo com o propósito a longo prazo de capacitar todo esse ecossistema que a gente está falando ao longo de todas as nossas aulas. Mas que já nasce pronta para cumprir uma missão muito importante: capacitar e especializar profissionais que projetam e realizam arquitetura cenográfica. Você já vai encontrar 2 importantes trilhas de conteúdo nessa nossa plataforma. É o Fundamentos da Arquitetura Cenográfica, que são muitas aulas, muitos módulos parrudos, muitas horas de conteúdo que, inclusive, está em processo de certificação pelo MEC. E ele, gente, é um curso vivo, porque a nossa ideia é que ele acompanhe a vida real como ela é e que a gente vai fazendo inserção de aulas dessa vida real. E a outra trilha, que é do traço ao espaço, que é um método completo baseado no processo de trabalho da Bueno Arquitetura Cenográfica, em formato de curso também, na qual a gente tem muitas aulas, muitos módulos e muitas horas de conteúdo, também com algumas aulas ao vivo. E o que mais você vai encontrar? E o nosso queridinho, o nosso especial espaço para a comunidade, ele é exclusivo para a gente efetivamente formar e materializar esse ecossistema que a gente tanto vem falando e através da comunidade a gente ter esse espaço exclusivo para o encontro de profissionais do setor. O foco é a gente poder conseguir trazer conexões dessa evolução profissional, colocando profissionais de oferta e procura como a gente de fato vê no mercado, mas que muitas vezes você não sabe por onde começar e aonde encontrar. Essa comunidade é a materialização de todo esse ecossistema num único lugar. É onde a gente conseguiu pensar como solução para você conseguir se sentir parte exatamente desse ecossistema e desse movimento que a gente está convidando para você participar. A comunidade é, eu acho que a materialização e a consolidação de todo esse legado que eu e o Bueno falamos o tempo todo nessas aulas e que a gente entendeu que deixar legado não é só uma questão de escolha de uma parte, mas é a gente conseguir encontrar quem aceite esse legado que a gente quer deixar. A materialização de um ecossistema, de uma comunidade, é a efetivação desse legado que a gente deixa para vocês. E por fim, e não menos importante, a gente vai ter o nosso guia de fornecedores, onde o próprio mercado vai ter a oportunidade de contribuir com essa lista de fornecedores, que são os fornecedores que materializam também o ecossistema como parceiros. A gente começa com o nosso da Bueno Arquitetura Cenográfica e depois você contribui e avalia tudo que está por vir na nossa comunidade. E a partir de hoje você vai receber uma oferta especial para fazer parte de tudo isso. E para vocês que se inscreveram e estão aqui com a gente, vão receber essa oferta em primeira mão. As inscrições ainda não estão abertas, mas nessa oferta especial você vai receber todas as informações bem detalhadas e em primeira mão. Receba essa oferta com muito carinho, gente. Tire o máximo de proveito de todas as explicações que estarão lá, com as condições especiais de lançamento. Já adianto que será uma condição exclusiva para a abertura inaugural da nossa plataforma. Esperamos que tenha aproveitado todo o conteúdo gratuito. Caso não tenha assistido todas as aulas, aproveita agora o final de semana para maratonar. E não esqueça que nós temos mais um encontro onde tiraremos todas as suas dúvidas e responderemos ao vivo as melhores perguntas da pesquisa que te enviamos. Então, se ainda não respondeu a pesquisa, corre lá que ainda dá tempo. Então, esperamos vocês no dia 11/11, às 20 horas, para o nosso encontro ao vivo. Até lá! Até lá!